Com certeza, assistindo Chaves, você já ficou encantado com a dublagem, você já pensou nos dubladores e falou: meu Deus, esse cara manda muito, essa mulher é muito boa, a voz é perfeita e não sei o quê. Mas você já se perguntou como eram as relações entre os dubladores? Como eles eram? Eles se davam bem? Eles eram amigos fora do estúdio? Não sei. Se você já se perguntou isso ou não, não tem problema. Se prepare para uma verdadeira montanha-russa de emoções e de informações muito valiosas que você provavelmente desconhece. Então se prepare para enxugar os olhos de dentro para fora e vem com a gente. Esses dois caras fazem jus aos personagens que dublavam. Tô falando de Nelson Machado, o Kiko, e Carlos Seidel, o Seu Madruga. Eu acho que sim, porque ela disse: convida toda essa gentalha. A senhora tá fazendo a barba? E digo isso porque os dois são entrosados não só no estúdio, não só em Chaves, mas também na vida real. Eles se conhecem há muitos anos, antes de Chaves, antes de Chapolin, e sabe o que é mais maluco, cara? Os dois andavam de moto juntos. Pois é, você já imaginou o Kiko e o Seu Madruga juntos, motoqueiros? Isso aqui vai pra você. Nós estávamos batendo papo e tal, vambora. Saímos do centro da cidade, entramos por uma rua que saía numa avenida grande, na Consolação. Essa rua era de noite, estava tudo meio calmo, tranquilo, deserto. A gente saiu, pô, sinal fechou, pá, nós paramos, Seidel aqui, eu aqui. Acendeu, abriu pra nós, passou a mesma ideia pela cabeça dos dois. Eu pensei: eu vou acompanhar o Seidel mais um pouco até lá em cima, depois eu volto, que assim a gente termina o assunto. E o Seidel pensou: eu vou acompanhar o Nelson até lá embaixo, depois eu volto, pra gente terminar o assunto. O farol abriu, os dois saíram. Os dois bateram um no outro no meio da Consolação, caiu um pra cada lado, levantou, pegou a moto, tirou, correu pra calçada, ligou, e cada um foi pra sua casa, porque depois dessa vergonha chega de assunto, né? Fala sério, é muito legal, né? É quase uma cena de Chaves da vida real. Mais um pouquinho eu entrava com a cabeça na parede, né? O Nelson Machado sempre compartilha muitas histórias legais em seu canal do YouTube. Tô deixando o link na descrição para você se inscrever lá depois. Ele tem muito conteúdo bacana e ele também conta a sua relação com uma outra pessoa muito conhecida do universo de Chaves. Você era amigo do Silton Cardoso? Tem alguma lembrança dele? Não se sabe quase nada. Tenho muita lembrança do Silton Cardoso. Nós éramos muito amigos, muito amigos. Silton Cardoso, para quem não sabe, foi quem deu a inesquecível voz do Godines, o Godinzinho. Que voltes para mim, querida, oh, bombinha. Inclusive, o Nelson foi além e apresentou a dublagem ao amigo. Eu levei o Silton Cardoso para começar a dublar. Começou eu apresentando ele, porque ele era ator de teatro, a gente se conhecia no teatro, eu e o Silton. Algo semelhante aconteceu com o próprio Carlos Seidel também, mas não foi exatamente o Nelson que levou o Carlos para o universo da dublagem. Mas sim o Older Casarré, mais conhecido como o carteiro mais preguiçoso de Tangamandápio. Eu sou o novo carteiro e me chamo Jaiminho. Olha que loucura, o cara que dubla o Jaiminho levou o Seu Madruga para fazer dublagem, sendo que o Jaiminho e o Seu Madruga nunca se encontram no seriado. Que maluquice. Maluquice, curioso, chame como quiser, mas se liga nas palavras do próprio Carlos Seidel. O seguinte, eu estava fazendo uma peça de teatro e um diretor de dublagem, o Older Casarré, foi lá assistir a peça porque a filha dele fazia um dos personagens e perguntou se eu não queria fazer dublagem. Na época eu nem sabia o que era dublagem, nem nada. Falei, posso ver. Daí no dia, isso foi num domingo, na segunda-feira eu já fui lá na AIC, São Paulo, e vi como era e eu passei a manhã toda assistindo. Quando terminou o período da manhã, não é? Deu o almoço pro pessoal, falou, aguenta aí. Aí botou uns loops, uns anéis, né? Quer dizer, uns trechos de filme e falou, vamos ver se você tem jeito pra coisa. E falou, tá vendo aquele cara que passa ali e fala com aquela moça ali? Você vai lá e pergunta tal coisa. Daí eu fui e fiz, daí eu falei, tem um outro personagem. Eu fiz alguns trechos ali e ele falou, bom, dublagem é isso. Vai começar fazendo uma pontinha ou outra, uma coisinha pequena. Se você se der bem, daqui a pouco você está fazendo o papel principal. Lembrando que o Older era irmão do Owney Casarré, uma das vozes mais marcantes da dublagem brasileira, que esteve por trás desse camarada aqui
É hora de outro desenho! Mas também desse outro cara. Querem testar a sua força para ver quem é mais forte? E ele também deu voz para um certo guardinha, muito famoso por aí, que eu já adianto. Não tem nada a ver comigo, não é meu parente. Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. Os dois dubladores, infelizmente, já são falecidos. Antes de partir, em 1991, Owney Casarré foi aluno de Chico Anísio, na escolinha do professor Raimundo, onde interpretava um integrante da Gaviões da Fiel. Eu, se não me engano, pedi ao senhor um trabalho sobre o homem do campo. O senhor vence? Eu fiz sobre os 11 homens. Que 11? 11? Ué, o time do Coringão são os 11 homens do campo. Ele foi vítima de problemas cardíacos por conta da doença de Buerger. E quem fez questão de destacar o seu comprometimento com o lado profissional, mesmo nos momentos mais difíceis, foi o próprio Chico Anísio nessa homenagem póstuma. Propositadamente, eu conservei o quadro gravado por ele na sua cadeira de rodas, que era invisível aos olhos do telespectador. Mas vivendo com o entusiasmo de um estreante genial, a figura impagável de João Bacurinho, que puxava o couro da gozação e arrancava do texto mais do que o texto tinha para dar. E infelizmente o seu irmão Older faleceu apenas um ano depois. Em 26 de fevereiro de 92, ele descansava em casa depois de um exaustivo dia de gravações, quando foi atingido por uma bala perdida. O falecimento do ator, que morava em Copacabana, causou a maior revolta, tanto nos amigos quanto na população local mesmo. Ele foi meu companheiro de quarto, meu companheiro de fala, ele foi tudo isso. Perdi um amigo. Mas a verdade é que o legado dos irmãos continua vivo e vai ficar marcado para sempre. Isso que importa. E até agora eu falei só dos homens do elenco, mas e as mulheres, se davam bem? Sim. Quem vê Chiquinha e Dona Clotilde implicando uma com a outra? As duas coisas. Não sabe dizer outra coisa ou está me gozando? As duas coisas. Nem imagina o quanto as suas dubladoras eram amigas na vida real. Me refiro a Sandra Mara Azevedo e Helena Samara. A Helena, que dublava a Bruxa do 71, faleceu em 2007. Mas a Sandra, que deu vida à primeira Chiquinha brasileira, vamos chamar assim, é muito gente boa e segue dublando e mandando super bem. Inclusive, a própria Helena apresentou uma simpatia à sua amiga, que eu vou ser sincero, acho que eu tô precisando fazer aqui em casa, viu? Vou te ensinar uma simpatia. Pega umas folhinhas de louro seco, põe no pregadorzinho de roupa para você não queimar seus dedos e queima, espalha a fumaça pela casa e mentaliza e vibra lá que você vai ver que o dinheiro aparece. Dito e feito, a coisa acontecia. Não sei se é porque... E já que o assunto é grana, também tinham aqueles que formavam sociedade. Que belo sócio que eu arranjei, hein? Belo sócio. Segundo Nelson Machado, em entrevista ao Agora é Tarde, a própria empresa que cuidava da dublagem nasceu disso. Que começou mesmo, o trabalho foi o Marcelo Gastaldi, que era quem dublava o Chaves, e era o dono da empresa que cuidava do Chaves. Mas o Osmiro era assim, o braço direito do Gastaldi, dentro da empresa. Osmiro, que é descrito como o braço direito do Marcelo Gastaldi, ficou mais conhecido por ter dublado o professor Girafales. Olha, Chaves, eu te explicaria com muito prazer, mas não quero me alongar. O Osmiro sempre é descrito pelas pessoas que o conheceram como um cara muito simpático, muito educado, muito respeitoso, um verdadeiro gentleman. Dá pra imaginar isso mesmo, né? Bom, e olha que nem tomei banho ainda. Em 2005, num vídeo gravado para o evento Festival da Boa Vizinhança, ele e a Marta Volpiani, a Dona Florinda, relembraram os velhos tempos e os amigos que já se foram. Marta foi a primeira a falar, relembrando Marcelo Gastaldi, o saudoso dublador que emprestava sua voz ao Chaves e ao Chapolin. E quando chegou a vez do Osmiro falar, ele não se conteve e a emoção tomou conta, e é compreensível. É até difícil pra gente assistir e não se emocionar junto. Bom, aí vem a hora difícil, né? O Osmiro faleceu em 2015 e o Marcelo Gastaldi 20 anos antes, em 95. Mas do Marcelo eu vou falar mais pro final, tá bom? Esse vídeo que a gente acabou de ver foi gravado pelo fã-clube Chespirito Brasil. O grupo encabeçava os eventos que reuniam os fãs e também acompanhava a dublagem que estava rolando no Estúdio Gabi, em São Paulo. O presidente, porta-voz, representante do grupo era Gustavo Berriel, que tinha ali por volta dos seus 17, 18 anos de idade.
Num belo dia, eles foram assistir às gravações e se depararam com um certo dublador, que observando toda aquela movimentação do estúdio até soltou uma gracinha. O único dublador que tem auditório, hein? Esse cara era o Mário Vilela, o barriga do senhor intérprete. Era bom demais para ser verdade. No conteúdo gravado e produzido pelo fã-clube, ele aparece ao lado de Berriel, que diz lindas palavras ao veterano da dublagem. Gente, pra dublar o seu Barriga e, aliás, todos os personagens do Edgar Vivar, só existe uma pessoa, um dublador, que é o Mário Vilela. Muito obrigado. Bondade sua. Mas naquela altura, o Mário já estava doente e com dificuldades, inclusive para dublar. Após esse dia, ele não retornou ao estúdio e faleceu semanas depois. O que ninguém poderia imaginar é que aquele jovem garoto que até então estava ali assistindo tudo com maior interesse, envolvido com o processo de dublagem, encantado com tudo que estava rolando, acabaria se tornando o próximo dublador dos personagens do Edgar Vivar. Não escuto, não sou mico, meu ouvido não é pinico. Não escuto, não sou mico, meu ouvido não é pinico. O primeiro papel que o Gustavo assumiu foi como nhonho para a dublagem que saiu nos DVDs. Olha, Chaves, prefiro ser assim do que como você, que no lugar do cinturão tem que usar um anel. E mais tarde, graças a um empurrãozinho do Carlos Saido, que já era seu amigo, passa a dublar também o dono do Cortiço. O inquilino que deve 14 meses de aluguel não é mais inquilino e, portanto, esta casa é minha. O Gustavo Berriel é gente boa demais também e eu já vi várias entrevistas dele falando que ele só conseguiu esse papel, só conseguiu desempenhar esse trabalho na dublagem graças ao excelente trabalho de dublagem de Chaves e por ser muito fã do seriado. Conta pra gente como foi que você pegou tantos personagens do Chaves, qual é a sua relação com essa série? Eu sou muito fã de Chaves, né? Sempre fui fã, sempre tive paixão por dublagem e queria fazer isso já desde de criança. Eu queria fazer vozes para desenho animado, inclusive era o que eu mais queria fazer, voz para desenho animado, criar vozes. E sou ator já há bastante tempo. E eu sei que, assim como o Gabriel, você também é muito fã de Chaves, você ama o seriado, você ama os dubladores e é por isso que eu já quero te perguntar, de todos os dubladores e dubladoras que já passaram pelo seriado, você tem algum preferido, preferida? Conta aí, quero saber qual é a sua relação com a dublagem de Chaves, com os dubladores, as dubladoras. Conta tudo que eu quero saber, tá bom? E é simplesmente impossível falar da dublagem de Chaves sem falar a respeito do cara que tornou tudo isso possível, o ator e diretor Marcelo Gastaldi Jr. Ele tem uma importância gigantesca, muito além de ser apenas Chaves, Chapolin e outros personagens do Chespirito. Apenas, né? Com muitas aspas. Isso porque quando os programas chegaram aqui no Brasil, ele já tinha 20 anos de dublagem, o cara sabia muito bem o que deveria ser feito. Ele foi diretor da dublagem e responsável pelas escalações, e todo o elenco se lembra dele com um carinho imenso. Sandra Mara, em 2012, ao dublar a Chiquinha, chorou no estúdio quando ouviu a voz original do Chespirito e se lembrou do Marcelo. Ai, meu Deus, eu vi o Chaves do original, me dá... Uma pequena saudadinha do nosso amiguinho Marcelo Gastaldi. Nostalgia, nostalgia. Essa lágrima de crocodilo, né? Não é não. Para Marta Volpiani, o Gastaldi era um visionário. O Gastaldi era um gênio mesmo. Ele sabia que o Chaves seria um grande sucesso. E tá aí a série até hoje, com esse povo maravilhoso, com essas pessoas que prestigiam até hoje. Marcelo, onde você estiver, um beijo grande. O Nelson fez questão de lembrar a faceta profissional do colega. O Gastaldi era o dono da Maga. A Maga era tipo uma agência que fornecia dubladores para a TVS. Ou seja, ele era o patrão, cara. Era um empresário, um homem adulto. E para Cecília Lemes, o Gastaldi foi tudo. Um grande amigo, um pai, um companheiro de estrada. E olha só esse outro registro. Dá para ver o Marcelo e sua esposa Olga em algo que parece ser um aniversário ou um casamento da Cecília. Eles se conheceram ainda na década de 70 e até produziram um filme juntos, Regina e o Dragão de Ouro. Sim, a Cecília vive a Regina no filme. Suas famílias eram muito próximas, eles foram vizinhos em Bertioga e até criaram seus filhos juntos. Cecília esteve ao lado de Marcelo até o fim, isso é, até os últimos dias do ator. E eu sou prova disso, quando ela se lembra do amigo, ela fica emocionada, você vê o amor que ela tem pelo Marcelo até hoje. No início de 2024, nós dois estivemos no Inteligência Limitada do Rogério Vilela e quando o assunto foi Gastaldi, ela não se conteve. Mas eu me lembro de um evento que era para ir só 1.000 pessoas. No fim, tinha 5.000 pessoas na porta e nesse evento foi a família
do dublador do Chaves, a família do Marcelo Gastaldi. E eu nunca vi os fãs chorarem, abraçarem os filhos. Eu vou me emocionar. Eu nunca vi fã abraçar filho do dublador. A esposa dele também estava lá. E chorarem. Assim, tipo, estamos perto do Marcelo Gastaldi, de tanto que gostava. Ai, desculpa, gente. Mas foi muito emocionante, foi. Isso serve para mostrar que Chaves foi muito além de um simples trabalho para essa galera. É claro que tem um lado profissional, é claro que era ok, mais um dia trabalhando, mais um dia fazendo Chaves e Chapolin, mas as relações de amizade entre eles, é claro que a gente está fazendo um grande resumo, porque todo mundo se dá bem por ali, pelo que a gente vê, todos têm o maior carinho uns pelos outros, estão em eventos, todos recebem os fãs com maior amor, com a maior alegria, você vê que é um negócio especial, de verdade. E eu sou prova do quanto essa galera é especial, assim. Por sorte, eu tenho contato muitas vezes com eles, seja trabalhando, seja entrevistando, seja conversando aleatoriamente de WhatsApp com quase todos. E todos são incríveis, todos. Assim, é uma emoção gigantesca chegar para cumprimentar a Marta Volpiani. Você ouve a Dona Florinda e ela é uma gentileza extrema, super gente boa. A Sandra, a mesma coisa. A Cecília é um amor. O Carlos Saida, nossa, gente boa demais, tranquilo, cara calmo, só que você fala, cara, o seu Madruga do meu lado, e todos eles se dão bem, estão em eventos, estão trabalhando juntos até hoje, e amam os fãs, amam encontrar, amam tirar fotos, amam falar do seriado. É tão mágico isso, né, cara? Eu acho tão bonito, um trabalho mais de 40 anos atrás que começou até hoje ser vivo desse jeito. E é claro que a gente fez aqui um resumão do jeito que deu, pegando algumas relações, mas todos são amigos entre si. E se você quiser saber mais a respeito de Marcelo Gastaldi, que infelizmente não está mais entre nós, esse vídeo que está aqui do lado é para você. Tem um monte de informações incríveis e exclusivas que você vai conhecer um dos maiores responsáveis pelo sucesso de Chaves e Chapolin no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.